Arcanos maiores, arcanos menores. E aí, como é que fica? Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso Momento do Tarô, um programa dedicado para você que já é tarólogo, quer melhorar suas técnicas e para você que está começando e quer se tornar um tarólogo fluente. O meu nome é Andréa Ramalho, eu sou taróloga, terapeuta do tarô. Então vamos começar a dizer o que é esses arcanos, né? O tarô ele é composto por 78 cartas, que chamamos de decks, e que é composto por 22 arcanos maiores. Aqui nós temos os 22 cartas, 22 decks, né? Compostas pelos arcanos maiores, que começa pelo louco, que não tem numeração, e termina pelo mundo, que é o 21. E depois a gente tem os arcanos menores. O que são os arcanos menores? Os arcanos menores são compostos por 56 cartas. Elas têm o mesmo codinome de baralho, de você jogar truco, de você jogar buraco, entre outros jogos que existem, né? Compostos pelos naipes de espadas, paus, ouros e copas. E, além disso, foi agregado posteriormente, né, a rainha, o rei de cada naipe, com o cavaleiro e com o valete. Por fim, compõe-se 56 cartas, tá? Eu não vou entrar nos pormenores com relação à história disso, como é que surgiu, nesse detalhamento. O que eu posso passar em termos de detalhes é que primeiro foi criado os arcanos maiores e, por consequência, chegaram-se os arcanos menores, até para dar um pouco mais de detalhamento nas tiragens do tarô. Existe como é que eu posso dizer? Existe uma resistência com relação aos arcanos menores, tá? Eu não aprendo, eu tenho dificuldade, eu não gosto de ler o tarô, eu gosto de ler o tarô só com os arcanos maiores. Eu entendo que os arcanos menores, por ser um volume maior de cartas, existe uma dificuldade grande em assimilar o significado de cada umas agregadas aos arcanos maiores. Então, se de repente, vou alucinar aqui, eu tivesse os arcanos maiores com 56 cartas e os menores com 22, talvez essa inversão seria que os arcanos menores fossem mais fáceis de lidar do que os arcanos maiores pela sua quantidade. Mas a partir do momento que você começa a ter propriedade de conhecimento desses arcanos, você começa a tirar o tarô e você começa a entender que esses arcanos menores são de extrema importância e fundamental para uma interpretação mais detalhada, uma interpretação mais minuciosa, mais rico de detalhes para as perguntas dos consulentes ou para suas próprias perguntas, tá bom? Existe algum tipo de confusão dos arcanos maiores e menores? Eu não entendo como uma confusão, porque isso é o tipo de informação que eu vejo que você detém, de que são arcanos distintos, porém eles trabalham muito bem juntos. Quais são os arcanos maiores? Só para passar um overview muito rápido. A gente tem o louco, que é a carta 0. A gente tem o mago, número 1. A gente tem a papisa, número 2. A gente tem a imperatriz, número 3. O imperador, número 4. O sumo sacerdote, número 5. O enamorado, número 6. O carro, número 7.
a Justiça, número 8, o Eremita, número 9, a Roda da Fortuna, número 10, a Força, número 11, o Enforcado, número 12, a Morte, a carta mais temida pelas pessoas, mas que ela não é tão horrível assim, que é o número 13, número 14, opa, tem alguma coisa errada aqui, 12, 13, 14, desculpa, a carta número 14, a Temperança, número 15, o Diabo, número 16, que é a Casa de Deus, 17, a Estrela, 18, a Lua, 19, o Sol, 20, Julgamento e 21, o Mundo. Eu não vou fazer isso com as cartas dos arcanos menores, porque são 56, mas vou falar para vocês aqui. Das cartas de espadas, o que nós temos de espadas? Nós temos do número 1 até o número 10. Depois a gente tem o valete de espadas, cavaleiro de espadas, a rainha de espadas e o rei de espadas. Na sequência, a gente tem copas, que é a mesma sequência, que vai do numeral 1 até o numeral 10. E vai valete de copas, cavaleiro de copas, rainha de copas, rei de copas. E depois a gente tem qual? Paus. Tem alguns baralhos, e isso eu tô falando só do de Marsella, tá? O que é importante a gente falar sobre o de Marsella? O baralho de Marsella é dos mais antigos e hoje é um dos mais didáticos da gente aprender o tarô. Então eu sempre vou trabalhar nos vídeos aqui com o de Marsella, porque eu acho ele muito mais didático. Ele é um baralho mais fácil de assimilar. A partir do momento que você assimilou o de Marsella, aí você pode contextualizar dentro das suas tiragens qualquer outro tarô que você se identifique, que você tenha uma proximidade maior, tá? Mas eu sempre vou trabalhar com o de Marsella aqui, tá? Que eu acho mais didático para aprender. Então, quando a gente fala de Marsella, a gente tem dois nomes aqui. A gente tem paus ou bastos, é a mesma coisa, é o mesmo deck, são as mesmas características, no entanto são nomes diferentes, são fabricantes diferentes, mas não interferem em nada, são a mesma quantidade, a mesma numerologia, que tem do 1 até o 10, tá? Até o 10. E mesma coisa, valete de paus, cavaleiro de paus, rei de paus, rainha de paus. Opa, rainha e rei. E depois a gente vai para ouros, que tem o número 1 de ouros e que tem o número 10 de ouros, que tá aqui. O número 10 de ouros. Então, sempre do 1 ao 10, sempre cada um contemplando um valete, um cavaleiro, uma rainha e um rei, que compõem 56 cartas. Para você que já é tarólogo, que tem conhecimento, talvez fique um pouco chato e cansativo, mas para quem tem curiosidade, não conhece, está começando, é importante esse tipo de informação para começar a ter um pouquinho mais de intimidade, entender a composição do tarô e todas as suas respectivas cartas, tá? Eu queria ressaltar com vocês a importância dos arcanos maiores e menores, tá? Eu já falei, mas eu gosto de ser bem incisiva, eu quero que vocês entendam a importância de cada um. Os arcanos maiores são mais importantes que os arcanos menores? Não.
Cada um tem a sua importância. Cada um tem a sua importância, cada um tem o seu significado, cada um atrela de uma forma, trazendo respostas bem incisivas, bem detalhadas, tá? E isso é muito importante. Então, assim, os arcanos maiores são melhores, mais fortes? Não. Não existe essa distinção, tá? Só existe o que foi criado no começo e o que foi criado depois. E tá tudo certo, não existe uma importância maior de um para o outro. Por que é importante investir tempo e dinheiro no tarô? Ao longo da minha jornada de aprendizagem, de tiragem, né, de você ter consulentes, de você ter essa vida diante do tarô, por que eu julgo hoje de extrema importância? Hoje, se eu tenho alguma dúvida, e a gente acaba tendo dúvidas ao longo da nossa vida, diante das decisões que a gente tem que tomar, e fica muito claro para mim que a partir do momento que eu conseguir aprender, eu investi tempo, a gente investe dinheiro, a gente investe a nossa vida de alguma forma e por um tempo no aprendizagem, no aprendizado desse maravilhoso oráculo. E me ajudou muito nas minhas decisões, ajuda muito nas decisões dos meus consulentes. Eu percebo que as pessoas que têm o contato com o tarô, seja ele tarólogo, seja ele consulente, ele evita muitas vezes quebrar a cabeça em determinadas decisões da sua própria vida. Acontece muito das pessoas terem que tomar decisões, a gente tem que tomar decisão a todo tempo, mas decisões de extrema importância, que ao invés dela dar uma volta muito grande, ao invés dela bater cabeça, ao invés dela decidir às vezes pelo errado, o tarô começa a trazer respostas e trazer definições e alternativas, inclusive, que a pessoa própria não está vendo diante do problema que o tarô traz. Então, assim, investir tempo e dinheiro com relação a isso é de extrema importância. Investir tempo e dinheiro com relação ao tarô, ele pode ser uma profissão no qual pode ser o sustento da sua família, inclusive, tá? Eu já passei por tempos em que eu não estava empregada e o tarô, para mim, foi uma fonte de renda principal dentro da minha casa, da minha família, tá? E foi com ele que a gente fez o sustento da nossa casa. Então, assim, ele pode ser isso para você, tá? De forma integral, ele pode ser isso de forma parcial, como uma segunda fonte de renda, tá? Um plano B na sua vida e que pode se transformar num plano A. Então, assim, o investir no tarô, ele traz para você dono do seu próprio negócio. É isso que você quer? Você quer ter autonomia? Você quer ter seu tempo mais livre, né? Para sua família, ter mais tempo disponível para sua família, ter mais tempo disponível para você, né? Poder ganhar o seu dinheiro de forma autônoma com o tarô? É possível, sim, tá? Existem tarólogos renomados no mercado que usam desta profissão para o seu ganha-pão do seu dia a dia, da sua família, tá? Então, é possível e eu recomendo, tá? Para quem realmente não quer depender de emprego, não tá muito afim de responder para chefe, cumprir meta, porque essa é a vida de quem trabalha dentro de uma empresa, tá, pessoal? Por isso eu digo a importância de você investir seu tempo e seu dinheiro no aprendizado e no aperfeiçoamento desse oráculo, que pode trazer inúmeros benefícios para você enquanto autônomo, enquanto tarólogo, enquanto uma pessoa que é o apoio, muitas vezes é o apoio de pessoas que precisam de um conselho. Então, vai muito além da questão do dinheiro. É importante? Mas vai muito além. Uma dúvida que às vezes as pessoas, inclusive alunos meus, vêm e perguntam: Andréia, eu estou aprendendo e eu estou dominando muito bem os arcanos menores, os 22 cartas, as 22 cartas. E eu estou dominando super bem. Posso começar a tirar o tarô com ele? Pode, não tem problema nenhum.
em você trabalhar somente com os arcanos maiores. No entanto, confesso para vocês de antemão que inclusive foi uma das coisas que aconteceu comigo, você acaba viciando, você acaba acomodando-se em tirar somente com os maiores e deixa de lado, né, o aprendizado a realmente atirar com os menores, e que não deixa de ter a sua importância, que não deixa de ter principalmente o detalhamento nas respostas que seus consulentes perguntam. Então é de extrema importância você treinar. Sim, treine. Quiser treinar só com eles, ok, não tem problema nenhum, mas não caia no comodismo, no vício de trabalhar apenas com ele. Tá ok, pessoal? Aonde que as pessoas, os tarólogos, os iniciantes, mais erram quando se tratam das tiragens do tarô? Eu entendo e passei por isso, que a gente tem uma ansiedade muito grande de querer tirar o tarô para as outras pessoas, tá? Eu entendo que você quer ajudar as pessoas, enfim, são N motivos que te motivam a querer estar ajudando outras pessoas com a tiragem do tarô. No entanto, o maior erro que eu percebo nas pessoas que estão começando, né, que querem fazer seus consulentes, sua carteira de clientes e tudo mais, é uma ansiedade muito forte, e é muito forte em influenciar nas respostas do tarô. Eu falo isso porque às vezes não, todas as vezes que um consulente te faz uma pergunta, seja ela de cunho pessoal, profissional, espiritual, dinheiro, enfim, seja ele de qual ramo for, você quer dar a resposta mais positiva possível. Você quer dar a resposta extraordinária. Você quer alcançar alguma coisa do passado dessa pessoa que ela nunca falou para você. Não é assim que funciona o tarô. O tarô, ele responde sim as perguntas, mas ele também não fica vasculhando, ele também não vai ficar te falando coisas que talvez seja uma intimidade muito grande e que realmente não esteja ali no baralho, não esteja naquela tiragem. Então, contenha-se, sabe? Você como tarólogo, você é um ser neutro que está ali para fazer leituras céticas do que o tarô está propondo enquanto resposta, tá? Não tente adivinhar, não tente colocar palavras na boca do tarô enquanto ele estiver respondendo uma pergunta do seu consulente. Tente fazer um trabalho junto a você de tirar realmente a ansiedade, a sua ansiedade de fazer um atendimento, por exemplo, para uma pessoa, para que você não ultrapasse os limites das respostas que o tarô está dando naquele momento. Às vezes é um pouco complicado falar isso, mas é a grande maioria das pessoas que estão aprendendo tarô, a grande maioria dos recém-formados, a grande maioria de quem compra o seu tarô e quer sair tirando para todo mundo sem deter conhecimento. E o conhecimento no tarô é realmente entender como funciona os arcanos maiores misturados com os menores, na parte negativa, na parte positiva, na parte neutra, enfim, em qualquer parte do passado, do presente e do futuro, para que você detenha do conhecimento correto e dê uma leitura correta para o seu consulente. Ah, mas eu vi ali na tiragem, eu esqueci, mas eu dei uma resposta lá e deu tudo certo. Olha, na vida tudo que vai vem, né? Existe o retorno para você. E você mentir, errar, enganar,
uma hora isso vai voltar para você, com toda certeza. Então não faça isso com você mesmo. Que enquanto tarólogo tá passando uma informação para uma pessoa de forma errada, né, enganosa. Então não seja esse tarólogo, né, charlatão, não seja esse tarólogo como eu já escutei muito por aí, que engana pessoas. Seja íntegro, porque a partir do momento que você tem integridade, você tem honestidade, você faz de forma ética, correta, você vai ter um consulente para o resto da sua vida, que vai buscar consultas com você para o resto da sua vida. É uma carteira de clientes que você está construindo e que aquilo vai ser contínuo. O tirar o tarô, ele não é simplesmente tirar uma vez na vida, outra na morte. Olha, é muito raro acontecer isso. É muito raro. A partir do momento que você consegue tirar o tarô para alguém de forma concisa, correta, honesta, esse consulente ele vai voltar. E muitas vezes. Então, monte a sua carteira de clientes, né, diante do tarô, fazendo uma leitura de arcanos maiores e menores da forma mais íntegra possível. Porque é um cliente que vai permanecer com você para o resto da vida dele. E por onde e quando eu devo começar a tirar o tarô, né? É a partir do momento que você detém conhecimento de todos os arcanos, dos maiores e dos menores. Ah, mas eu já estudei todos os maiores. Posso começar a tirar? Pode, deve treinar, com toda certeza. Não quer dizer que depois que você deteve todo o conhecimento de todos os arcanos que você vai treinar, não. Comece a partir do momento que você detém de conhecimento de 3. Vai, os 3 primeiros arcanos. E aí você começa a fazer tiragem de 3 cartas, uma tiragem simples de 3 cartas. E primeiro cai aqui, depois cai aqui, e aí você consegue fazer a interpretação, você consegue ter uma leitura fluente nesses 3. Tá ótimo. Então, por onde você começa? A partir do momento que você começou a deter conhecimento do mínimo de decks que você puder. Claro, não se prenda somente ao mínimo. Continue os seus estudos. Comece agregando. Ah, já estou detendo aqui conhecimento de mais, aqui 3, 6, 7 arcanos. Comece a jogar com 7 arcanos e comece a treinar dentro das tiradas de 3, por exemplo, tá? Tirada simples, que traz grandes resultados, respostas assertivas e que você detém desse conhecimento e que você está apto a responder qualquer tipo de pergunta. Porque o que o pessoal mais reclama, mais fala, ai, eu decorei o arcano, né, a Imperatriz, mas eu sei ela só no lado da saúde, tá? E se seu consulente perguntar para você da parte espiritual, você não vai saber responder? Então isso para mim não detém conhecimento. Você tem que entender um arcano, no caso esse o maior, em todos os sentidos, na área do dinheiro, na área do espiritual, na área do pessoal, na área do familiar, na área do amor, na área do trabalho, todos os sentidos e do lado positivo e negativo. Para que a hora que a pessoa perguntar, você tá lá embaralhando seus decks de tarô e tal, respondeu, pá, foi. Eu sei responder isso, tá? Então, por onde começar? Comece pelos arcanos maiores, tá? Que são menos cartas, né? E detém de conhecimentos mais assertivos, mais específicos, tá? E depois você pode ir indo para os arcanos menores, ok? Eu não vejo problema nenhum de começar a didática desta forma. Como que eu devo organizar os meus estudos dos arcanos maiores e menores? Eu gosto de entender os meus alunos da seguinte forma.
O que você é mais apto à aprendizagem? Você é mais apto pelo ouvido, você escutando você aprende melhor, você visualizando você aprende melhor, ou os dois? Existem alguns testes na internet que você consegue mensurar se você é visual, se você é auditivo ou se você é sinestésico. A partir desse momento que você se autoconhece na sua autoaprendizagem com mais eficiência, você consegue deter um melhor caminho para você poder aprender. Por exemplo, eu, Andréia, eu sou sinestésica, eu preciso ver e ouvir ao mesmo tempo para aprender. Então, vamos colocar um vídeo com áudio para que eu consiga ter o conhecimento com uma aprendizagem mais eficiente. Ah, não, Andréia, eu sou uma pessoa auditiva. Ok, pegue o áudio e comece a escutar e ao mesmo tempo visualizar, sabe? Pegue o seu tarô, tenha intimidade com ele, toca nele, observe ele, entenda ele. Então, como que você vai organizar o seu estudo? Primeiro, então, você entenda qual é o seu método de aprendizagem com maior eficiência. A partir daí, você se organize em dias da semana e como tomar banho, né? A gente toma banho todos os dias. Como almoçar, a gente almoça todos os dias. Então, se você tem esses compromissos diários com você, você também precisa assumir compromissos diários com os seus estudos com o tarô. Assuma com você o compromisso de você estudar o tarô em dias e horários previamente marcados e específicos, para que você crie esse hábito, entendeu? Não só do estudo, mas como também da prática. Porque depois que você começou a estudar todos os arcanos e você já deter o conhecimento de todos eles, você vai precisar praticar, que é o terceiro passo. Pratique ele nos mesmos horários específicos que você fazia com os seus estudos. Comece a praticar. Ah, mas como é que eu vou praticar? Com você mesmo. A melhor prática, e eu falo que para mim foi o mais difícil, foi tirar para mim. Por quê? Quando eu estava entendendo todos os arcanos, os menores, os maiores, e já estava no momento da prática, eu fazia perguntas, né, para o tarô, mas eu já tinha uma expectativa de resposta. E às vezes eu tentava encaixar, é verdade, eu tentava encaixar a resposta que eu queria dentro dos decks. Até que um dia eu me percebi enganando para mim mesma. Falei, opa, não é isso que eu quero para as pessoas e muito menos para mim. Então vamos fazer o negócio de maneira correta. Isso gera uma certa ansiedade. E que é outra coisa muito importante, é você se preparar para suas consultas, seja elas para você, seja ela para treino, seja ela para consulentes, mas se prepare, vá com o espírito em paz, com o espírito neutro, para você ficar focada nas respostas que o tarô está dando para as perguntas do consulente. Isso é muitíssimo importante, talvez seja mais importante que até deter o conhecimento. É você ter neutralidade, você ter o seu espírito centrado, tranquilo, neutro acima de qualquer coisa, para você poder dar respostas corretas, condizente com o que as cartas estão dizendo diante da sua mesa, tá? Eu muitas vezes ia perguntar para o tarô esperando uma resposta e essa resposta não era muito bem a que eu queria, mas eu tentava encaixar aquilo tudo errado, totalmente errado. E eu comecei a perceber que não estava funcionando bem, né? Por quê? Porque eu estava manipulando as respostas conforme eu queria. Então hoje, para mim, o que era uma dificuldade maior para mim era tirar para mim mesmo, não para tirar para as outras pessoas. Essa era a minha dificuldade, mas eu tenho alunos que tinham dificuldade de tirar para outras pessoas do que tirar para si mesmo. Porque tirar para si mesmo, a resposta é essa, pronto, acabou. É diferente, então cada pessoa é de um jeito. A gente tem que entender também o nosso tempo.
né? Não se autocobrar de uma forma que prejudique em termos de ansiedade, decepção, expectativa. Tem pessoas que conseguem estudar em um tempo mais rápido, outras um pouco mais lento, mas são consistentes. Então, parar no meio do caminho não vai resolver o problema, só vai gerar frustração. Então, comece, se organize para começar e seja consistente, tá? De quanto em quanto tempo eu devo estudar e de quanto em quanto tempo eu posso tirar o tarô? Bem, o tempo de estudo vai de cada pessoa. Quando eu aprendi a tirar o tarô, eu era adolescente, então eu tinha mais tempo livre, eu estudava todos os dias. Tem pessoas que trabalham, tem pessoas que têm outras atividades, têm filhos pequenos, têm as suas responsabilidades, seus compromissos e de repente tem que estudar 2, 3 vezes na semana. O importante é que o estudo seja intenso, que seja realmente produtivo, tá? Para que isso realmente aconteça de forma que fixe na cabeça, tá? E que não saia mais, que aquele conhecimento não se disperse. Então isso é muito importante. Posso tirar o tarô todos os dias para mim, para treinar? Pode. Para você treinar, tudo bem, não tem problema nenhum você tirar todos os dias. Mas para um atendimento de consulente ou um próprio autoatendimento de forma completa e ampla, eu não recomendo com menos de 3 meses. Por quê? Porque dependendo das perguntas do seu consulente, as coisas vão se consumar até em mais tempo. E não adianta você ficar fazendo a mesma pergunta para o tarô várias vezes, porque isso pode bagunçar a interpretação que a pessoa está recebendo ali, pode bagunçar as questões astrais, pode bagunçar, assim, são infinitas as possibilidades que pode realmente atrapalhar o andamento daquela situação enquanto problema. Então, não é recomendado em termos de consulta de uma forma mais aprimorada, tá? Agora, você treinar todos os dias, não tem problema nenhum. E como que eu posso melhorar e aprimorar minhas tiragens de tarô? Quando eu comecei, e para os meus alunos eu também recomendo a mesma forma, começar a tirar tiragem de 3 cartas. É a tiragem mais simples, é a mais fácil e com o tempo você pode aprimorar suas tiragens numa mandala, você pode aprimorar suas tiragens num pentagrama da saúde, você pode aprimorar suas tiragens numa cruz celta, por exemplo, mas tudo depende da pergunta do seu consulente. Se você quer saber a respeito do amor, você não vai tirar num pentagrama de saúde, não faz sentido. Se você, de repente, quer saber alguma coisa de saúde, não tem sentido você tirar num coração do amor, por exemplo, né? Uma tiragem do tipo do amor, por exemplo. Então, você tem que dominar o tipo de tiragem, entender que tipo de pergunta tá vindo, se é espiritual, se não é, para que você seja o mais assertivo possível. Aconteceu uma vez comigo, de um amigo, que ele veio conversar comigo, né? E nem estava pensando em tirar o tarô e tal. Aí ele estava falando, olha, eu tô trabalhando assim, assim, assado numa empresa, mas eu tô querendo ficar só com a minha empresa autônoma, né? De terapias e tudo mais, e hoje eu tô CLT, papapá. E eu não tô feliz dessa forma, mas eu preciso desse dinheiro por enquanto. Eu tô me sentindo perdido. Nessa mesma hora, eu tava com o tarô na mão. Falei, você se importa se eu tirar umas cartinhas aqui pra você? Ele falou, não, André, pode tirar. E eu tirei da projeção profissional pra ele. Falei, olha, você tá assim, assim, assado. Você realmente não tá feliz com o que você faz hoje, mas eu vejo assim uma projeção muito auspiciosa, eu vejo prosperidade no seu negócio próprio, mas eu vejo que você não tem tempo para se dedicar integralmente e é isso que você precisa fazer para que você dê um up no seu negócio, nananana. Foi mais ou menos assim a tiragem. E
terminamos de comer, eu juntei os decks, tal, cartinha, voltei a brincar e tal. Foi uma tiragem simples da projeção profissional, tá? Eu soube interpretar cada posição das cartas. Fui falando para ele sobre as dúvidas dele, os anseios, as dores, as inseguranças dele, não sei o que. Beleza. Chegou no outro dia, ele me mandou uma mensagem e falou assim: Andréia, pedi as contas do meu serviço, vou me dedicar integralmente ao meu negócio. E eu fiquei assim, confesso que eu fiquei assustada. Falei, nossa. Falei, mas o que te levou a fazer isso, né? De repente, assim, do nada? Ele falou, Andréia, tudo que você me disse naquela tiragem de tarô fez todo sentido pra mim. Eu percebi que eu não tô tendo lucratividade no meu negócio porque eu não me dedico a ele. E eu fico me dedicando ao negócio dos outros enquanto CLT e não tava rendendo, eu não queria isso pra mim. Então eu realmente resolvi ser feliz com o meu negócio, me dedicar a ele e o tarô me deu algumas informações ali que realmente era aquilo que eu não consegui nem externalizar e fiz isso. Falei, nossa, caramba, né? Ele realmente, né, como diz algumas pessoas, tocou louco, né? Queimou a ponte. E confesso pra você, por mais que eu confie no tarô e tudo, eu fiquei preocupada, né? Falei, nossa, né? Fiquei preocupada. Passaram-se alguns meses, né? A gente voltou a conversar. Falei, e aí, como é que estão? Andréia, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi seguir o conselho do tarô. Hoje eu tô bem, tô conseguindo pagar minhas contas, tô conseguindo viver, tô conseguindo fazer, tô feliz. Falei, puxa, que bacana, né? E assim, não foi uma sessão de tarô, tá? Foi uma tiragem da projeção profissional em que eu soube interpretar cada carta em cada posição direitinha para aquela pessoa. Entende? O como que você saber tirar um tarô no formato que detém da pergunta da pessoa faz toda a diferença? E assim, o tarô é muito assertivo. O tarô, ele detalha bastante as perguntas. E assim, ali foi um exemplo não digo nem de uma sessão de tarô, de uma tiragem, de você fazer uma tiragem muito bem feita. Então hoje, quando eu falo um pouquinho de arcanos maiores e menores, eu não vou detalhar muito o significado de cada deck, tudo, porque isso a gente até encontra na internet, eu posso até fazer. Se você gostou, quer saber a minha opinião de como que eu interpreto cada deck, deixa seu comentário aqui embaixo, fala assim, Andréia, fale um pouquinho dos decks com mais detalhes, uma carta de cada vídeo, por exemplo, para cada vídeo, por exemplo. Pode ter certeza, eu vou atender seu pedido, se é que você quer ver a minha visão diante dessa aprendizagem do tarô, tá? Eu vou fazer então, se for o caso, né? Então deixe seu comentário e aproveitando, se você chegou até agora com o vídeo, vou pedir para você deixar o seu joinha, se inscreve no canal, tá? Ativa o sininho porque vai ter muita informação boa para você que quer ser um tarólogo renomado, para você que já é tarólogo e quer um pouquinho mais de informação para você ficar mais fluente ainda. Então, é através desse conhecimento que eu tô trazendo para vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? E muito obrigada e até a próxima!